Na terceira parte da aula 5, a gente vai ver, então, os tipos 7 e 8 de camadas disponíveis pela API Keras. As redes recorrentes, elas são poderosas e elas são muito úteis no processamento de dados sequenciais, como, por exemplo, dados de áudio, dados de séries temporais ou, por exemplo, para a linguagem natural. As redes recorrentes, elas vão diferir das redes do tipo feed-forward, que são esse tipo de rede que a gente já viu anteriormente, porque eles vão incluir um loop de feedback, onde a saída de um passo é alimentada de volta à rede para poder afetar o resultado do passo atual, e assim por diante para cada etapa subsequente. A rede do tipo feed-forward, ela aprende a classificar cada categoria de forma independente a partir de um único exemplo, sem olhar para exemplos anteriores para ajustar suas previsões, né? A camada recorrente, ela não tem esse tipo de restrição. Ela vai ter uma retroalimentação que vai permitir ao modelo aprender a partir de cada região o que as regiões vizinhas são mais prováveis de ser. A Keras disponibiliza todas essas camadas aqui de recorrência. A SimpleRNN, ela é a rede neural recorrente básica, também conhecida na literatura como rede Vanilla, que funciona bem em alguns casos de processamento de linguagem natural, para traduções, para reconhecimento de fala ou também para geração de descrição de imagens, por exemplo. Só que ela tem um problema de dissipação do gradiente, o que vai dificultar o aprendizado para dependências de longo alcance. Por exemplo, ela tem dificuldade de aprender interações entre palavras que estejam um pouco distantes dentro de uma frase. A LSTM, ela é uma versão melhorada dessa RNN que vai conseguir classificar, processar e prever séries temporais com intervalos de tempo de duração desconhecidas, o que é uma das maiores dificuldades da RNN básica. Essa insensibilidade relacionada ao comprimento do gap vai dar uma vantagem à LSTM em relação às RNs tradicionais e a outros métodos de aprendizado de sequências, porque além da memória de curto prazo, ela vai ter também uma memória de longo prazo. A LSTM, ela vai trabalhar com 4 gates que são responsáveis por regular quais são as informações que devem ser mantidas na rede e quais as informações que podem ser descartadas. O input gate é onde é feita a adição de informações úteis ao estado da célula, que é o chamado cell state. O output gate é quem vai extrair informações úteis desse estado da célula atual para essas informações serem apresentadas como informações úteis de saída. O forget gate é quem vai remover as informações que não vão ser mais úteis ao estado da célula atual. E o estado da célula, ou cell state, é a memória de longo prazo da nossa rede. A GRU, ela também é uma variação da RNN para sanar esse problema de memória de curto prazo e ela é bem semelhante à LSTM. Só que, enquanto a LSTM tinha 4 gates, a GRU ela vai trabalhar com apenas 2 gates, o Reset Gate e o Update Gate. Além disso, a LSTM ela utilizava 2 estados diferentes passados entre as células, o estado da célula e o estado oculto, que carregavam o estado da célula, a memória de longo prazo, e o estado oculto, a memória de curto prazo. Já a GRU, ela vai trabalhar com apenas um estado oculto, que vai ser sozinho capaz de manter as dependências tanto de curto prazo quanto de longo prazo ao mesmo tempo. E isso se deve aos mecanismos de restrição e cálculos pelos quais o estado oculto e os dados de entrada passam na GRU. A camada Time Distributed, ela aplica a mesma transformação para uma lista de dados de entrada. Isso pode funcionar com vários tipos de entrada, incluindo, por exemplo, imagens. A camada bidirecional, ela vai habilitar a passagem direta e reversa da entrada. Então, ela vai fluir nos 2 sentidos. A camada com VLSTM, ela é utilizada, por exemplo, para previsão de espaço, para previsões do tipo espaço temporal.
e ela possui estruturas convolucionais nas transições da entrada para os estados e de estado para estado. A ConvLSTM ela vai determinar o estado futuro de uma determinada célula a partir das entradas e estados passados para os seus vizinhos locais. E por fim, a Base-RNN ela é uma classe base para a implementação de camadas recorrentes. A camada do tipo conectada localmente, ela é mais ou menos como uma camada convolucional. Só que na camada convolucional a gente usa um único filtro para calcular todos os neurônios de um canal de saída, enquanto na camada conectada localmente, cada neurônio ele vai possuir o seu próprio filtro. Como o número de parâmetros ele vai ser multiplicado pelo número de neurônios de saída, o número de parâmetros aqui ele pode aumentar drasticamente se você não tiver dados suficientes e pode acabar com um problema de overfitting. Essas camadas da Keras, elas são otimizadas para esse caso e possuem uma implementação rápida na GPU. Além disso, como cada posição de pixel recebe o seu próprio filtro, eles acabam reduzindo o número de filtros gerais que precisam ser treinados. No próximo vídeo, a gente vai continuar a ver esses tipos de camadas disponíveis na API Keras. Muito obrigada!